Vamos agora para a próxima questão. A segunda questão, ela diz o seguinte: sejam as funções reais f de x igual a 2 vezes 3 elevado a x mais 4. Esse parênteses aqui, ele é totalmente inútil, tá? Ele é totalmente inútil. Se a gente tem que f de x igual a 2 vezes 3 elevado a x mais 4, isso aqui é a mesma coisa que a gente não usar o parênteses, tá? Não precisa utilizar esse parênteses, beleza? Não sei por que a prova da EA cobrou aqui, colocou esse parênteses, mas enfim. E g de x é igual a 3 elevado a x mais 1 menos 5. Mesma coisa. De novo, era totalmente desnecessário o uso desse parênteses. Então, se f de x é maior do que g de x, então... Bom, galera, vamos lá agora escrever da maneira correta, sem precisar, né, de colocar parênteses onde não precisa. Óbvio que você não pode simplesmente multiplicar 2 por 3, tá? Você não pode multiplicar 2 por 3 porque a potenciação vem antes da radiciação. A potenciação vem antes da multiplicação. Gente, olha só. 2 vezes 3 elevado a x mais 4 tem que ser maior do que 3 elevado a x mais 1 menos 5, tá bom? Bom, galera, olha só que interessante. Nós temos f de x maior do que g de x. Com isso, nós vamos ter uma inequação exponencial. Se você não entende de inequação exponencial, você precisa, claro, aprender primeiro a equação exponencial. Você precisa entender de fato a equação exponencial para depois partir para a inequação exponencial. Então deixa eu só dar o passo a passo para vocês. Primeiro, vocês têm que aprender tudo de potenciação, tá? Potenciação, ou seja, as propriedades de potenciação, radiciação também é muito importante. Depois, aprender a equação exponencial e aí sim o terceiro passo é aprender a inequação exponencial. Por que eu tô falando aqui do passo a passo, pessoal? Porque às vezes você tá com dúvida lá na base, lá na potenciação, você tá com dúvida lá nas propriedades de potenciação. Talvez seja por isso que você não consiga resolver uma questão dessa, por exemplo, tá? Então tome muito cuidado com a forma que você pratica e treina as suas questões. Interrompendo a sua programação para pedir aquele like, para que você se inscreva no canal e também o link está na descrição caso você queira fazer parte do nosso grupo gratuito de preparação para EAR, para SpaceX e para a AFA. Lá nós mandamos materiais exclusivos para você e é 100% gratuito. O link está na descrição, cola lá. Bom, galera, olha só, vamos resolver essa inequação aqui. Como nós sabemos que a incógnita é o x, vamos tentar isolar esse x, tá? Como que a gente vai fazer isso? Vamos colocar aqui 2 vezes 3 elevado a x mais 4 e o 3 elevado a x mais 1 nós podemos escrever como 3 elevado a x vezes 3, tá? Isso aqui é uma propriedade de potenciação. Produto entre potências de mesma base, a gente conserva a base e somos expoentes. Então a gente pode utilizar esse produto notável a elevado a n vezes a elevado a m é igual a elevado a n mais m. Então a gente pode utilizar esse produto notável aqui para nos ajudar. Produto notável não, desculpa, essa propriedade de potenciação. 3 elevado a x vezes 3 menos 5, beleza? Agora, vamos tentar isolar o 3 elevado a x. Como que a gente vai fazer isso? Olha só, o 4 eu vou passar para esse lado aqui, beleza? O 4 eu vou passar para esse lado, se ele está somando ele vai passar para o outro lado, subtraindo, né? E o 3 elevado a x vezes 3 está somando, vai passar para o outro lado, subtraindo também. Então vai ficar 2 vezes 3 elevado a x menos 3 vezes 3 elevado a x. É maior do que menos 5 menos 4. Entenderam a ideia? Vamos de novo. O mais 4 passa para o outro lado como menos 4 e o mais 3 elevado a x vezes 3 passa para o outro lado como menos 3 elevado a x vezes 3, tá bom? Eu só inverti 3 com 3 elevado a x porque a ordem dos fatores não altera o produto. Gente, se eu tenho duas maçãs e como 3 maçãs, isso mesmo, eu estou chamando 3 elevado a x de maçã. Então, se eu tenho duas maçãs e comi 3 maçãs, eu fiquei com menos uma maçã, tá? Então, fiquei com menos 1 vezes 3 elevado a x. Ou, simplesmente,
menos 3 elevado a x, tá bom? Isso tudo é maior do que menos 5 menos 4, que dá um total de menos 9, beleza? Menos 9. Gente, trabalhar com a nossa base negativa, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, isso, presta atenção que é só o 3 que está sendo elevado a x, tá? Somente o 3 que está sendo elevado a x, tome muito cuidado, porque isso faz total diferença. Se eu tivesse aqui um parênteses, isso aqui seria completamente diferente, tá? Mas como eu não tenho parênteses, nós temos apenas o 3 elevado a x. Então, nós podemos multiplicar ambos os lados por menos 1, tá? Nós podemos multiplicar ambos os lados por menos 1, mas você tem que se lembrar de uma coisa. Na nossa inequação, quando a gente multiplica os dois lados por menos 1, além de trocar o sinal, nós trocamos também o sinal da desigualdade. Nós temos que trocar o sinal da desigualdade, ficando assim, vou até colocar do outro ladinho aqui para vocês entenderem, ficando assim, 3 elevado a x menor do que 9, tá? Então a gente positiva aqui e troca esse sinalzinho, tá bom, pessoal? Troca esse sinalzinho. Então temos que tomar muito cuidado nas inequações. Lembrando que 9 é a mesma coisa que 3 elevado a 2. Então, 3 elevado a x é menor do que 3 elevado a 2. Então, portanto, x é menor do que 2. Resposta certa, letra B de alcateia. Prestem bastante atenção, porque na inequação exponencial, a gente tem que tomar cuidado quanto à base. Aqui a nossa base, ela é maior do que 1. Mas, se a nossa base fosse, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui para vocês, para finalizar a questão. Se a nossa base fosse meio, por exemplo, né? Meio elevado a x é maior do que meio elevado a 3, por exemplo, tá? Meio elevado a x é maior do que meio elevado a 3. Nesse caso, x maior do que 3 tá errado, tá? Tá errado. Aqui seria x é menor do que 3. Esse é o correto. Então a gente tem que tomar cuidado quanto à base. Como a base aqui ela é maior do que 1, ok, mantém o sinal da desigualdade, x é menor do que 2. Mas, se a base fosse entre 0 e 1, x não seria maior do que 3, x seria menor do que 3. Nós temos que tomar esse detalhe, porque nós temos que tomar cuidado com esse detalhe, porque aqui o denominador é maior do que o numerador. Então, quanto maior a potência, menor o número. Essa é uma pegadinha que a EAR já cobrou, então é por isso que eu tô detalhando aqui para vocês nessa correção, tá? Mas essa aqui foi mais tranquila. X é menor do que 2.